Agora, você estava falando há pouco sobre suicídio. A gente também tem informações, essas informações não são muito divulgadas, mas que aumentou muito também com jovens. Muitos jovens se suicidando. Isso se tem alguma explicação, se tem algum entendimento, já se tem algum estudo, já se tem uma direção, o porquê disso? Hoje se fala muito de uma consciência maior do apontar o dedo, sabe? De você julgar o próximo. A gente fala muito, um tema que não se falava antes, do bullying, né? E hoje se fala que o bullying, né? Tem estudos mostrando que esse bullying, independente da área ali que aconteça, aumenta em 10 vezes esse suicídio, principalmente nos adolescentes. Então, parece frescura para muita gente, né? E o bullying, quando a gente fala, é de você julgar o outro, e isso bater no outro num lugar emocional, mais emotivo, mais sensível, seja você falar do corpo da outra pessoa. Então, hoje, em transtornos alimentares, por exemplo, quando a gente fala de anorexia, de compulsão alimentar, quantos e quantos exemplos foram gatilhados ali, porque de repente a menina desceu e a mãe falou, ao invés de ser uma elegância, né? Você tá uma elegância, falou, você tá uma elefância. Isso bate num lugar emocional que pode parecer, frescura, na minha época isso passava batida, a gente aguentava, dava força, né? Não. Mas hoje a gente percebe que existe uma consciência maior em relação a essas coisas que parecem tão inofensivas, né? E que a gente pode superar, pode levar isso a depender da personalidade, né? Da resiliência, no bom humor, ou de repente num lugar ali mais leve, mas não também. Né? De repente isso pode ser o gatilho, né? Desse bullying, eu estou falando no sentido corporal, mas pode acontecer, que é o que a gente vê muito, né? E eu brinco que moleque é danado, né? E aí se você é baixo é problema, se você é alto demais é problema. Então tem um lugar ali, a depender da personalidade, que não influencia. Óbvio que não é isso só, né? Mas isso, alguns estudos, né? O Igor que está trazendo, falam que esse bullying ou esse julgamento, né, no momento da vida onde se busca muita aprovação, né, porque na adolescência ali você está querendo ser muitas vezes o popular, você está querendo ser o que agrada a todo mundo e você não tem a maturidade ainda de distinguir, né, o que pode acontecer ali de certa maneira, isso aqui é uma brincadeira ou isso aqui não é, né? E muito de um tema muito importante, né? Que é a questão das redes sociais, dessa exposição que pode acontecer da molecada que eu falo, né? Eu tenho um monte lá no consultório, porque como eu trabalho com transtornos alimentares, é muito comum, por exemplo, anorexia com 12, 13 anos. Então eu descobri que eu sou um tiozão legal, sabe? Então a gente, nessa fase da vida principalmente, a gente percebe que eles se comparam muito com os outros, né? E aí o exercício que eu tenho que fazer é, tipo, fazê-los entender que você tem que olhar cada vez menos para o outro e cada vez mais para você, né? Porque senão fica injusto com você mesmo, seja por conta do tipo físico, seja por conta de conquistas que você considera que o outro tem e que você não tenha. E todo mundo tem seus potenciais e tem seus limites também, né? Esse paralelo que é difícil pra gente que não tá na área, que não tá tratando, que não tá no dia a dia, é perceber em que momento que ele teve essa transição. Porque, como você bem tá falando, tem coisas que da minha geração se fala, pessoal, isso é frescura, não me leva pra lá. Eu não sei se tem algum estudo, se de fato, naquela época, não tinha esse nível de gravidade ou até de... Ou se a tolerância era outra, ou se os padrões eram outros. Porque é difícil a gente definir o que era naquela época, ou se já tinha pessoas doentes naquela época que não eram tratadas, ou se foi o esclarecimento agora que aumentou a dor também. Acho que a falta de conhecimento também das gerações passadas, de às vezes estar sofrendo e ninguém sabe o que era aquilo, aí talvez pelos pais antigamente, né, no caso eu digo pelo meu avô, talvez, não tinha esse entendimento antigamente. E as pessoas achavam que passava. Ou acontecia muito e as pessoas não sabiam também. Porque a gente fala muito hoje do aumento da expectativa de vida, né? Antes você colocava 40 anos, 50 anos ali, a pessoa era um idoso já. Né? Hoje, 50 anos, você está começando a vida, você está garotão. Aqui é um bom exemplo. Você não é, o Edgar tá voando. E o que acontece? Por que essa expectativa de vida? Só pela questão física também que a gente está aumentando? Ou será que a gente está olhando mais também para a questão do sofrimento, para questões emocionais? Então, será que antes, né, as pessoas deprimiam e não sabiam? De repente achava que, não, a gente arranca os dentes e vai adiante. Mas será que esse sofrimento emocional que ficava tão velado e que hoje a gente sabe? Porque quando eu tenho os pacientes também, da mesma forma que eu sou um tiozão legal, eu acho que eu sou um neto legal, porque eu também tenho pacientes de 70, 80 anos, e quando você vai olhar pelo retrovisor e fazer essa retrospectiva, você percebe que são pessoas que sofreram emocionalmente a vida inteira e que trouxeram grandes consequências para isso também, sabe? Então eu acho que não passava um pouco. Né?
tipo, os idosos agora que abrem um quadro de depressão agora, talvez ele já vem carregando isso de um tempo e nunca tratou pelo estigma do passado, e agora com as pessoas esclarecidas, sejam os netos, os filhos mais esclarecidos, levam o idoso ao psiquiatra e realmente existe uma depressão ali. Então eu acho que antigamente também existia suicídio, só que as coisas eram muito mais veladas do que são hoje. Óbvio que não divulgam, né, por questões éticas, mas ainda assim, antigamente sabiam muito menos casos do que hoje em dia. Exato. Até pouco tempo, no próprio jornalismo, né, era proibido você falar de suicídio como um todo. Sim. Hoje, o que a gente orienta? Precisa falar sobre esse tema, onde a gente vai, porque é uma realidade. O que a gente não divulga é aconteceu de tal forma, aconteceu de tal forma. Mas a gente alertar até a OMS, trazer, a gente divulgar que está aumentando taxas de suicídio, que está acontecendo isso, essa conscientização hoje acontece antes de fato. Também acontecia no sentido, os episódios, aliás, acontecia suicídio, acontecia os quadros depressivos, mas passava mais batido. O problema é que a sensação que eu tenho é que era mais internalizado. Então, a gente parecia mais forte naquela época, né? Mas de fato talvez não fosse, né? Bem assim. Mas o que acontece é porque, assim como hoje a gente também tem pessoas que têm um pouco mais de resiliência, que vão passar por algumas situações, né, de uma maneira diferente, tem outras que talvez não. Fato é também, diga assim, né, Maria Luísa, que a gente não pode botar medida no sofrimento do outro, é muito injusto, né? Sim. Então a gente fala sempre que o sofrimento ele não tem medida e não tem comparação. Então, de repente, eu não posso dizer que o sofrimento de quem perdeu um pai é menor ou maior de quem perdeu um cachorro, que a gente tem um apego ali, né, um apreço. Então, assim, são coisas diferentes. Sofrimento é sofrimento. E isso talvez deve ser um grande desafio da sua profissão, né? Porque você está sentado com o paciente na tua frente e você tem que entender a história dele, valorizar a dor dele, claro, e você medir até que ponto você vai administrar até a parte medicamentosa mesmo para poder ter êxito nessa situação, né? Por isso que aquilo que eu falei no início é muito importante, esse vínculo, porque é muita prepotência também, né, do profissional, num tempo de consulta que a gente, né, faz, de repente, ali, mesmo que seja uma consulta ali mais duradoura, ali em tempo, mais específica, mas é muita prepotência também do profissional achar que em uma consulta ou 2 consultas você vai bater o martelo. Óbvio que com os estudos, a experiência da gente, a gente vai tendo uma impressão e vai direcionando o tratamento. Mas em saúde mental, o tratamento é muito evolutivo. Vai muito daquilo que eu falei no início, desse vínculo, vai da construção. Então, no fundo, a gente vai ajudando, de alguma maneira, a construir, o paciente construir o seu próprio termômetro de sofrimento, né? De entender que ele que vai, de repente, dizer, né? E a gente vai direcionando diante das situações, o quanto ele está funcional, o quanto, muitas vezes, mesmo funcional, ele está fazendo um esforço tremendo para conseguir, e quando eu falo funcional, fazer suas atividades, né? Seja atividades de casa, seja, como eu sempre falo, né? Cuidar dos filhos, pagar as contas. Às vezes a pessoa está indo trabalhar, mas está num esforço tremendo para fazer isso. Isso não é o natural também, no nível de sofrimento absurdo. Então, o próprio paciente vai trazendo esses dados, mas a gente tem que ir ajudando profissionalmente.